Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos levarmos a palavra de Deus, para juntos evangelizarmos com as boas novas de Jesus Cristo, do reino de Deus, da igreja de Cristo, que é formada pelos adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então eu peço a vocês que deixe seu like, comente, compartilhe, porque a mensagem desta forma pode alcançar muito mais pessoas. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da nossa animação de vida, aquilo que nos motiva, aquilo que nos dá esperança, aquilo que realmente deve estar na nossa mente, no nosso coração, de maneira a nos fortalecer no nosso ânimo, na nossa esperança. A palavra de Deus, ela nos diz muitas vezes para que nós tenhamos bom ânimo. Nós precisamos ter bom ânimo diante das adversidades da vida. Nós não podemos esmorecer, nós não podemos deixar sermos abatidos pelas aflições, pelos problemas cotidianos, por aquilo que está nos afligindo a cada dia. O apóstolo Paulo escreve a respeito do que poderia nos separar do amor de Cristo. Seria a morte, a fome, a nudez, né, a escassez, as adversidades. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Então, nós devemos fazer o que Jesus nos ordena, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas temos que ter bom ânimo, porque assim como ele, nós também venceremos o mundo, sendo orientados pelo Espírito Santo a cada dia, sendo guiados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Como nós vencemos? Nós vencemos, como a Bíblia nos diz, nós vencemos pela fé, vivendo esta fé de maneira prática, de maneira efetiva, porque o justo viverá pela fé. E quem é o justo? Se a própria Bíblia fala que não há um justo sequer. Os justos são aqueles que foram justificados em Cristo Jesus. De fato, não há um justo sequer por si só, pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras, pelos seus próprios méritos, não há um justo sequer. Mas justificados em Cristo Jesus, pelos méritos de Jesus, pela ação de Jesus e pela entrega de Jesus por nós, nós somos justificados em Cristo para a vida eterna. Para isso, nós temos que compreender os aspectos que a Bíblia nos apresenta, principalmente com relação a uma dificuldade do ser humano, a dificuldade de compreender o aspecto da morte. O que realmente causa mais dissensão e mais divisão entre as diversas denominações cristãs é a compreensão a respeito da morte. Porque quando nós observamos a palavra de Deus, nós vemos que a morte ela é apresentada como um período de inconsciência, um período em que a pessoa não está, de fato, mais condicionada a nenhuma forma de vida. Ela está dormindo, aguardando a ressurreição. A Bíblia apresenta a morte como um sono. Jesus fala isso, por exemplo, a respeito de Lázaro. Quando Lázaro morre, Jesus fala para os seus discípulos: Lázaro dorme, Lázaro dormiu. Até existe uma confusão de compreensão entre os discípulos, que eles falam, bom, se ele dormiu, então é porque ele está melhorando, porque Lázaro estava enfermo. E os discípulos entendem que ele estaria num sono comum, num sono
humano. Então, Jesus fala, não, Lázaro não melhorou, ele morreu. Então, a todo tempo, a Bíblia compara a morte com o sono. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, também a revelação de Deus acerca da morte, trazendo consolo àqueles que estão enlutados. Deus inspira o apóstolo Paulo para dizer, irmãos, a respeito dos que dormem, eu não quero que sejais ignorantes como aqueles que não têm esperança. Então, a morte, biblicamente, é sempre colocada como um estado de sono, um estado de inconsciência, um estado onde a pessoa não pode exercer nenhuma função. E aí, como eu já disse, é que se divide as compreensões dos meios religiosos dentro do cristianismo, para aqueles que acreditam que alguém que morreu possa ter se tornado intercessor, para aqueles que acreditam que aqueles que morreram já estão nos braços de Deus, já estão no reino celestial, e aí nós temos um problema, porque se eles já estão lá, para que serve a ressurreição? Né? Qual o propósito da ressurreição? Então, nós temos que ser coerentes com a palavra de Deus. E dentro desta busca de coerência que Deus promove a nós, também nós temos o problema da morte que deveria ser vencida. A palavra de Deus nos diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas como vencer a morte? Só é possível vencer a morte se algum ser humano puder viver sem pecado, sem cometer pecado algum. E isto foi impossível para todo ser humano, já que desde a corrupção do pecado no Éden, todo ser humano nasce condicionado ao pecado. Ele já nasce pecador, ele já nasce contaminado pelo pecado. Então, foi necessário que Deus se apresentasse na forma humana para que, nascendo sem pecado, reproduzisse novamente ali a possibilidade que o homem e a mulher tiveram no Éden. Nós somos criados à semelhança de Adão, porque somos descendentes, e na descendência de Adão, dentro do pecado, todos nascemos contaminados pelo pecado. Adão e Eva, homem e mulher, foram criados sem pecado. Só que eles pecaram, eles deixaram de acreditar na palavra de Deus, eles duvidaram de Deus, e este é o primeiro pecado da humanidade, o pecado que perdura até hoje, porque as pessoas ainda não acreditam, ainda continuam duvidando de Deus. Agora, o que era preciso? Que nascesse um outro ser humano que não estivesse contaminado pelo pecado e que não pecasse durante a sua vida, para que na sua morte ele vencesse a própria morte. Porque, afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, a recompensa do pecado é a morte. Então, para vencer a morte, é preciso viver absolutamente sem pecado. Como isso é impossível para todos nós, Deus se fez carne e habitou entre nós dentro da condição humana, mas sem pecado. E aí ele viveu, como diz a própria Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus, ele vive à semelhança de Adão, ele é o segundo Adão. Por quê? Porque ele nasce sem pecado, só que ele já nasce num mundo contaminado pelo pecado e ele não se contamina. Ao contrário, é ele que promove a santificação, a purificação de todos dentro deste mundo. E desta maneira, ele vence a morte com a sua vida e ele vence a morte porque nele não havia pecado. Então, a morte não pode retê-lo, ele não consegue, né? Ele não pode ser morto pela ação da morte, ele se entrega à morte, passando pela morte, mas a morte não pode retê-lo, e assim, ao terceiro dia, ele ressuscita e ascende aos céus,
aonde ele está no santuário celestial, intercedendo por nós, olhando por nós, cuidando de nós a cada dia, e é de lá que ele enviou o Espírito Santo que habita em nós e nos guia como filhos de Deus. Quando nós compreendemos todo este conjunto da ação de Deus em Cristo Jesus, nós começamos a compreender qual era a necessidade da condição humana de Jesus, porque era necessário que um ser humano nascesse, vivesse e morresse sem pecado algum, absolutamente sem cometer nenhum pecado, para que ele pudesse vencer a morte. E que, para a partir dele, todos aqueles que seguirem os seus passos e forem justificados por ele, seguindo os seus mandamentos, os seus ensinos, sendo os seus discípulos e também se tornando apóstolos, porque são enviados para pregar o evangelho, desta maneira, reproduzindo em si mesmo a vida de Cristo, tornando-se cristãos, é que nós também, mesmo pecadores, podemos vencer a morte, porque aquele que venceu nos justifica e nos ressuscitará para a vida eterna. É isso que nós temos dentro da nossa perspectiva de ânimo cristão e de esperança da certeza da vida eterna pela ressurreição em Cristo Jesus, que nos apresenta o texto de Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Observe o que o texto diz. Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu estou lendo na versão NVI, a nova versão internacional. E o texto diz assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus Cristo também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. É claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Observe a riqueza desse texto e o ânimo que o Espírito Santo nos traz quando nós observamos esse texto na sua íntegra e tudo o que ele está nos transmitindo, aquilo que ele está nos falando a respeito da nossa condição humana e da nossa vida espiritual pela ação de Jesus Cristo. Ele coloca aqui no versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, os filhos humanos são pessoas de carne e sangue. É por isso que, para nascer para Deus, nós temos que nos tornar seres espirituais. E como nós fazemos isso? Nós nos tornamos seres espirituais quando nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, quando aceitamos o Espírito Santo e quando vivemos segundo a palavra de Deus, a Bíblia, como única regra de fé e prática, guiados pelo Espírito Santo, que nos dá a filiação a Deus e nos torna irmãos de Jesus Cristo para a ressurreição e para a vida eterna. Aqueles que nascem, como Jesus diz em João capítulo 3 para Nicodemos, aquele que nasce da carne é carne. E aqui fala, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue. Filhos humanos são pessoas de carne e sangue. Então, se o problema estava nesses filhos humanos que nasceram de carne e sangue, é a partir daí que o problema deve ser resolvido. Mas como resolver um problema dos filhos de carne e sangue se Deus é espírito? E aí vem João, no seu prólogo, no capítulo 1, e fala, explica detalhadamente isto. Fala que Deus, ele assumiu a forma humana. Paulo também, em Filipenses capítulo 2, fala a respeito disso, que Jesus assumiu a forma humana.
João, ele fala que veio para o que era seu, mas os seus não receberam. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E João, ele afirma, e o verbo, que era o Espírito, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele assumiu a sua condição humana, foi obediente até a morte, morte de cruz, mas venceu a morte porque nele não havia pecado. Ele passou 33 anos neste mundo sem cometer pecado algum. Nasceu sem pecado, se entregou à morte sem pecado, e desta maneira ele venceu a morte e venceu a ação do diabo, que dividia, fazia separação entre o ser humano e Deus pelo pecado exercido. Então, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, Jesus Cristo também participou dessa condição humana, ou seja, ele se fez carne e habitou entre nós para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E é isso que nós somos libertos como cristãos. Nós sabemos que vamos morrer, porque somos pecadores, mas também sabemos que temos a garantia da justificação por Jesus Cristo, da ressurreição e da vida eterna. Então, o medo da morte não existe mais para nós. Nós sabemos que Deus não criou o ser humano para viver na morte, para estar na morte, para que morresse, para que vivesse em pecado. Este não é o propósito de Deus. Mas, já que nós entramos nessa condição, Deus nos oferece também o poder de sair desta condição quando assumimos a palavra de Deus e nos tornamos cristãos. E assim, a morte, apesar de ainda ter poder sobre nós, porque somos pecadores e todos vamos passar pela morte, apesar disso, nós não temos mais medo da morte, porque nós sabemos que ela não tem a última palavra sobre nós, porque a última palavra que temos sobre nós é a palavra de ressurreição em Cristo Jesus para a vida eterna. E em Cristo nós venceremos a morte e venceremos o diabo, porque ele que tenta fazer separação entre nós e Deus, quando aquele que assume a posição de cristão é reestabelecido na reconciliação com Deus, então não há mais divisão, não há mais separação. Então nós vencemos a ação do diabo que quer nos separar de Deus, nós vencemos a morte promovida por Satanás, pelo adversário de Deus. E desta maneira, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores e somos libertos do medo que atormenta o ser humano, que é o medo da morte. Nós não gostamos da morte, nós infelizmente passamos por situações de perdas de pessoas amadas, de pessoas queridas, de pessoas que nós não queríamos estar separados neste momento, mas nós sabemos que logo Jesus está voltando e que na ressurreição nós encontraremos todas essas pessoas, estaremos para sempre com o Senhor por toda a eternidade, porque Jesus Cristo venceu a morte e nos justificou para que nós possamos vencer também, mesmo na condição de pecadores. Quando nós confessamos, nos arrependemos, quando nós nos colocamos diante de Deus, pedindo a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder sobre nós, e nos pautamos pela Bíblia para vivermos segundo os ensinos de Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo, nós, a cada dia, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E aqui, no versículo 15, ele coloca: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Nós, como cristãos, estamos libertos do medo da morte, porque temos a certeza que temos ressurreição e vida eterna em Jesus Cristo. O 16 ele coloca: pois é claro que não é
Há anjos que ele ajuda, mas é necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados de todo o povo. Então, em Cristo, nós temos o ânimo, nós temos esperança e, acima de tudo, nós temos a certeza da ressurreição e da vida eterna. Vale a pena ser cristão, colocar nossas vidas nas mãos de Deus e, assim como Jesus, sermos também obedientes até a morte, porque desta maneira nós venceremos a morte já durante a nossa vida e depois na ressurreição em Cristo Jesus para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz, e em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor mantenha o nosso ânimo e a nossa esperança para que sejamos mais que vencedores e possamos vencer a morte pelo poder de Jesus Cristo em nossas vidas, e é em nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia em nome de Jesus.